E aí, galera de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital. A capital do Oeste Paulista, Presidente Prudente, São Paulo. Aqui estamos mais um dia com mais um convidado ilustre da nossa região, o pré-candidato a deputado federal, Marcos Lucas, um dos empreendedores de sucesso aqui da nossa região. E vou passar a bola para ele, ele vai se apresentar e a gente vai discorrer esse bate-papo com ele aqui para vocês conhecerem essa pessoa, esse ícone aqui de Presidente Prudente, do empreendedorismo. E é isso aí, galera. Ó o homem, ó. Valeu, obrigado. Pô, olha, podcast Prudente. Você sabe que tudo que leva o nome de Prudente eu valorizo muito, muito. E com certeza o teu podcast está cada dia mais top, mas levantando voo completo. Legal. Bom, obrigado pelo convite. Eu sou Marcos Lucas, tenho 51 anos, né? Atuo no turismo desde 1989 e também advogo em algumas áreas do direito desde 1999. Sou casado, tenho 3 filhos já, 25, 23 e 18. Molecada bonita, viu, rapaz? Não é por nada, não. Eu vi lá, é mesmo. E estamos aí na luta, né? A gente briga muito pelo desenvolvimento de Presidente Prudente e região também. O que for bom para Presidente Prudente vai ser bom para a região, né? Sim. E essa luta a gente já trava ela aí, eu diria, desde 99, com algumas boas brigas aí, né? Em função de querer desenvolvimento, de gerar emprego e renda, né? De melhorar o nosso ambiente de negócio. Aquela história, alguns falam, Prudente é muito longe de tudo. Não concordo, não. Para mim, Prudente é perto de tudo. Eles são longe da gente. Qual que foi a citação que você fez esses dias do voo? Fala dos minutos que leva para chegar na... É verdade. Quando falam que Prudente é muito longe, eu digo, Prudente não está mais a 550, 560 quilômetros de São Paulo e Campinas. Nós estamos a 50 minutos agora. Achei legal isso aí. Então nós temos voos diários aqui, né? A Gol Linhas Aéreas. Posso falar o nome da Gol aqui? Pode, né? Aqui. São todos amigos da Só gente tem lá. Thiago Celulares de patrocinadora, gente. Tá exclusivo, então pode Thiago falar. Celular tá aqui, uma água gelada dentro. Nós temos o voo da Gol diário para cá, já chegamos a ter 2 voos, até 3, né? Aí a pandemia mudou muita coisa disso, mas está retomando, né? Está retomando. A gente crê que em breve a gente volte a ter aqui mais voos da Gol ligando Prudente a Guarulhos, que é o aeroporto internacional. Então eu sempre procuro ver vantagem nas coisas, vantagem para a cidade, para a região. Qual é a vantagem? Você embarcando daqui para Guarulhos, você consegue uma conexão para um voo internacional no mesmo aeroporto, você não precisa trocar de aeroporto, isso facilita a vida. E tem equiparação de preço, ô Marcos? Olha, o preço é um capítulo à parte, sabe? Porque os preços hoje... tem promoção. Antigamente a gente tinha uma guerra tarifária bem forte entre as companhias, especialmente quando a Azul chegou no mercado. A Gol foi a primeira que trouxe aquele modelo low cost, que é de baixo custo, né? Não servia nem serviço de bordo, era barra de cereal que o pessoal tirava o sarro, né? Água e barra de cereal. Mas hoje o que inflaciona muito os valores do aéreo é especialmente o custo do combustível, querosene de aviação, tanto quanto a gasolina do nosso carro, ela é do álcool, do etanol, enfim, e do transporte público, para você que usa o transporte público, né? O desafio é fazendo sempre a migração, ele está muito alto e é muito impactante. Então acho que isso explica muito preços que, preço final do produto, na minha visão, estão um pouco fora de realidade, sim. Tem que melhorar. Você acha que essa nova proposta, não sei, eu sou leigo, tá, gente? Vou estar fazendo o papel de vocês aqui, ó, do leigo. Essa nova proposta, eu não sei se é verdade também, se é fake news, mas tem uma nova proposta do governo federal sobre tirar a taxa do governo estadual, que é 30 e tantos %, o ICMS, sobre o produto. né? É isso mesmo? Existe um projeto de lei que está tramitando, já foi aprovado na Câmara, salvo engano está no Senado agora, com umas fases finais, eu tenho acompanhado. Depois ainda vai a sanção do presidente Bolsonaro, né? Acredito que isso finde até o mandato dele, não é possível. De quem que é esse projeto? Esse projeto de lei é de autoria, na verdade, do próprio governo com as lideranças dele. Então chegou-se a entendimento, muito a contragosto dos governos dos estados, né? De que nós temos que ter um ICMS igual para todos os estados. Para acabar com aquela história que a gente escuta falar muito de guerra das fronteiras de estado, né? Então o Mato Grosso do Sul vem aqui e vai atrás das empresas de São Paulo, leva os empregos para lá, porque isso atrapalha o empreendedorismo. Dificilmente a empresa que está aqui, Imprudente, Epitácio, ela vai deixar de atender uma redução de ICM que naquele momento no custo dela impacta demais, é um valor alto. Então ela acaba indo lá para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, que tem ICMS menor. E obviamente os empregos que tinha aqui vão para lá.
E nós não queremos isso, a gente quer que fique aqui, né? Então a proposta é manter o ICMS em 17%. Foi o que aconteceu com o Prudente, né, Marcos? Foi o que aconteceu com o Prudente. Grandes empresas aqui ou migraram pelo ISS, que o Prudente nunca reduziu de 5%, que é o máximo que a lei permite cobrar, né? A Constituição. ISS é o municipal. É do municipal, é bom explicar isso aí, né? O ISS é um imposto que a prefeitura cobra, faz parte das receitas próprias dela. O ICMS, o Estado Estadual. que cobra, então no caso São Paulo. É a maior fonte de arrecadação do Estado. do combustível que a gente está falando. Né? Praticamente, sobre tudo que você consome tem ICMS, que é um imposto que incide sobre a venda de mercadorias. Legal vocês saberem disso, gente? E sobre transporte também de mercadorias e até de pessoas ele incide. Dependendo do tipo de transporte de pessoas, ele incide também, né? Então, ali você tem aquele imposto, e não é aquela brincadeira que o pessoal fala, especialmente das associações comerciais, de que você trabalha 5 meses por ano para pagar imposto. É muito imposto, gente. É muito imposto. Fica no lombo do cidadão isso aí. E o que é pior, né? Você não tem na contrapartida serviços bons. De qualidade. Então, para voltar na questão dos voos e dos preços e tudo mais, hoje, com esse acordo, a gente vai ter uma diminuição dessa guerra, né? De levar empresas para outros estados a troco de incentivos e redução de impostos. Acho que a coisa fica um pouco mais, vamos dizer, equilibrada. Aí nós vamos brigar pelo quê? Pela capacitação de mão de obra. Então, se é uma empresa de tecnologia, mexe computador, software, ela vai querer mão de obra especializada. Então, vamos nós tratar de colocar a estrutura ali, uma faculdade, um ensino técnico profissionalizante. Se é uma indústria, vamos lá, de bens de capital, ela vai querer gente que saiba trabalhar com isso. E aí, assim é que a economia se desenvolve, né? Nossa região, até pouco tempo, né, ela não tinha sequer pistas duplicadas aqui. E hoje a gente tem. Não é a ideal ainda, mas a gente tem. A gente poderia falar aqui horas sobre essa questão de logística, de melhorar Pista, você fala de voo. Pista de automóvel. De você chegar mesmo. Com caminhão, né? Eu tô falando aí do caminhão, que hoje é o principal transporte. Sim. Os voos aqui, nosso aeroporto é muito bom. Nós temos um aeroporto aqui hoje, que a pista dele tem capacidade para aviões de até 200 passageiros regularmente. São aviões grandes. E pode até receber outros eventualmente, quer dizer, não todo dia. Teria que ampliar um pouco mais, né? Então hoje nossa posição ainda é a de terceira do interior de São Paulo em movimentação. Olha a importância do que nós temos, Prudente. Sim. Até porque é longe, né, Marcos? É longe, né? É longe assim, né? 50 minutos, né? Eu digo assim, tem que haver um investimento nessa área para nós, né? Por isso que o aeroporto recebeu esse investimento. Tem que haver. Ele houve em 2009 um investimento aqui, uma reforma da pista e do saguão, que não ficou do jeito que a gente queria o saguão, né? Ele tem pouco mais de 1.200 metros. E a importância do aeroporto não é só para quem viaja a passeio. Não, tá longe disso, pessoal. O aeroporto, ele recebe pessoas que vêm de fora. O que ele dá? O que o avião dá de grande vantagem para quem usa? É uma economia de tempo. Então ele vem, faz um voo rápido, resolve os negócios dele na cidade, o investidor vem aqui. Às vezes um cara, né, de um investidor mais top, ele vem com o próprio avião. Mas a grande maioria vem de avião regular. Então ele vem aqui. Aqui existe transporte de carga ou não? É só... Existe transporte de carga, sim. O mesmo avião que leva passageiros, ele leva cargas. E existem também os aviões cargueiros, que aí você embarca, por exemplo, em Viracopos, que é Campinas, Guarulhos, fazem inclusive transporte intercontinental, vai para a Europa, para a África, para os Estados Unidos, especialmente levando só cargas. É uma logística mais eficiente. É uma logística mais. E aí é o que a gente chama de... É legal esses termos, o pessoal se familiarizando. Um hub de distribuição. O que é isso? É um lugar de apoio onde tudo se concentra. Então, vamos supor que Prudente fosse um hub de distribuição, que é um sonho que a gente tem. Então, vêm aviões lá de Campo Grande, de Curitiba, de Florianópolis, pousam aqui em Prudente, trazem passageiros dessas cidades e aqui fazem uma conexão, ou seja, vem outros aviões de outros destinos, outras origens, melhor, e todos sobem naquele avião que vai a Brasília, um exemplo, que vai a São Paulo, que vai a Recife. Isso é um hub de distribuição, de logística de passageiro e de carga também. Isso gera muito emprego, muito. Um voo só gera 18 empregos diretos. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a Gol Linhas Aéreas que voa aqui... Emprego de alto nível, né? Empregos de alto nível. Ela tem 1.100 a 1.200 voos dia. Então olha só o tanto de gente que é empregada nessa indústria, que é a indústria de turismo e viagens. E eu falo do turismo, claro, é o setor que eu estou há 33 anos, né? Ele gera muito emprego, muito. E você não precisa ser um doutor em nada para ser do turismo.
E quando eu estou falando de turismo, gente, eu estou falando justamente disso. Desse cara que veio pelo aeroporto para fazer negócio da cidade, do cara que chegou na rodoviária ali de Prudente ou de qualquer cidade, vindo de outra cidade. Ele passa mais de uma noite fora da casa dele, numa outra cidade, ele é turista. Ele veio fazer tratamento de saúde, sim. Pô, tratamento de saúde? Sim. O parente está tratando, mas ele está junto. Então ele vai usar um restaurante para comer, ele vai usar um hotel provavelmente para se hospedar, o aplicativo do celular, vai vendo quantas pessoas já estou falando. A camareira do hotel, a cozinheira, o garçom que serve ele. Exponencial o negócio. Todas essas pessoas estão empregadas onde? Na indústria do turismo. Por isso que eu defendo, sempre defendi, né? Em 2020 eu fui um dos candidatos a prefeito, uma das plataformas era essa. Gerar emprego e renda através do turismo receptivo, que é receber gente em Presidente Prudente para fazer negócio, para participar de eventos. Aqui a gente tem boas faculdades. Então, a faculdade de medicina vai fazer um curso de especialização por 15 dias. Tem muito disso, né? Poxa, vem gente de longe. Sim. Eu lembro muito do Dr. Hugo Trevisi, que foi um precursor disso aqui, um dentista. Ele tinha uma técnica de ortodontia, né, que é um tratamento dentário e tal. E ele trazia gente de fora da Europa para fazer curso. O camarada ficava aqui uma semana. Ele levava para passear, ele levava para fazer gastronomia nos restaurantes da cidade, churrascarias, né? E o gringo gosta do que ele não tem lá, as coisas que a gente tem. Prudente é referência em vários setores, né? Então, todas essas pessoas que vêm para cá são atendidas por quem? Por gente de Prudente. Por gente de Prudente. E vai comprar no comércio, vai lá no Thiago Celular, trocar uma capinha, né? Vai na... É isso aí. Vai no comércio da cidade em geral. É gastar, leva um artesanato da cidade, porque uma coisa bacana de dizer, quem visita um lugar é o que a gente chama de experiência, ele quer experiência. Que experiência? Gastronômica, é comer a comida típica do lugar. Você vai na Bahia, você quer comer acarajé, né? Cuidado, hein? O cara falar pra você, quer quente ou frio? Quente é pimenta. Então você quer comer o acarajé, você quer tomar a tubaína funada, por que não? Mais um merchan aí, ó. Né? Ô, Funada. Olha aí. Ó o Paulo Funada, olha o cara, pô. Você quer comer, por exemplo, uma comida típica aqui das empresas que fabricam da região, tá? E levar uma lembrancinha, né? Quando a gente vai para fora, a gente traz aqueles, eu gosto de trazer aqueles pratos, né? Então eu fui em tal cidade lá da Europa, um exemplo. Eu trouxe um prato daquela cidade que me remete toda vez. Porque uma viagem, ela tá na retina da pessoa o tempo todo. E na memória, né? Fica na memória. Para fazer um trocadilho com o teu negócio, você compra um celular hoje de última geração, daqui a pouco ele já não é mais da última geração. Sim. Você esqueceu que você teve aquele PT500, né? Você não era nem nascido do PT500 da Motorola, hein? Hoje, você tem um outro. A viagem nunca sai da retina. Você sempre lembra daquela viagem e das experiências que você teve durante a viagem. Olha que legal. Isso é a indústria do turismo. Pode se ver nessa indústria. Tranquilamente, uma capacitação de Sebrae, Senac, Senai, que fazem isso muito bem, é capaz de te colocar para trabalhar numa indústria. E se você falar outra língua hoje, o seu público, a garotada maior... Conselho para molecada aí, gente. O camarada sabe falar inglês hoje. Qualquer criança hoje está sabendo falar inglês, né? Verb to be, to have já é 90% do inglês. Então, gente. Você sabendo falar o inglês, você pode ser um guia bilíngue. Você recebe aqui um gringo, um americano, você vai conversar com ele, explicar da cidade, ele vai te pagar em dólar. Eu queria pegar um gancho sobre o turismo de Presidente Prudente. Claro. Depois eu vou falar desse tal do Hub aí, gente. A gente vai citar uma empresa que tem se dado muito bem com esse Hub aí. Montou esse Hub e tem se dado muito bem. A gente vai falar. Agora, desse negócio do turismo é o seguinte, Prudente, na década de 80, 70, 90, sempre foi referência de turismo por conta do balneário da amizade. Sim. Né? Se você pegar as famílias mais antigas, os pais mais antigos aí que hoje estão virando vôs agora, igual o Marcos, não sei se ele é vô já. Ainda não. Você já é vô, Marcos? Até agora eu não sei, acho que não. Até agora, né? Até agora não tem, não. Você conversa com esse pessoal tem foto do balneário, foto numa Kombi, num Fusca, a família toda reunida, o balneário lotado, boas lembranças, tobogã, né? Árvore, quiosque, né? E depois foi perdendo mercado, né? Para rancharia, para Martinópolis. E parece que ficou meio que abandonado aquela cultura de frequentar balneário, de frequentar o Sesc, né? Que o Sesc na época era, como que chamava? Balneário de Águas Quentes. Termas de Águas Quentes. Né? Termas de Águas Quentes, perfeito. Então o Prudente já foi referência de turismo, porque você imagina uma cidade que é a 16ª no índice DH, com uma qualidade de vida legal e tendo água, que é o que o pessoal gosta por conta da temperatura de Presidente Prudente, que é muito alta. É a segunda mais alta do Brasil, né? Só perde para Cuiabá.
É verdade. O que você tem a falar desse cenário, principalmente você que agora está entrando como pré-candidato e tal? Você acha que dá para reverter isso, Marco? Está faltando investimento, está faltando olhar para o turismo aqui em Prudente? Sim, eu entendo que sim. E quero até remeter lembranças boas também que eu tive há 40, 45 anos atrás. Eu ia na Expo de Animais de Prudente, que é a nossa exposição tão conhecida, tão famosa lá fora por décadas, né? Eu ia lá o quê? Para montar lá na eguinha, tirar uma fotografia naquele, né? Aquela zebra. Naquela zebra. Passar um que não era zebra. Quem nunca fez isso quando era garoto com os pais, né? Porque era um passeio barato. Você ia lá, nem pagava a entrada. Você gastava lá uma pipoca, não sei o quê. Sim. Isso tudo é a indústria do turismo já naquela época. Especialmente do balneário. O balneário foi maltratado por muitos anos, né? De despejo de esgoto, poluição, né? Foi feito um trabalho bacana num passado recente que melhorou o ambiente, especialmente do lado de Presidente Prudente. Então, Álvares Machado tem que fazer a parte dela. Né? Também, né, Marcos? Agora está tendo alguns eventos lá, a gente tem acompanhado, mas temos em Prudente uma joia rara, que é a Cidade da Criança, né? Que o professor Agripino deixou, que é um administrador que a gente admirou muito pelo o arrojo dele, né, de querer fazer as coisas, empreendedor nato, né, deixou muita gente saudosa dele na cidade. Então a Cidade da Criança hoje é uma joia rara, não só pela área verde que ela tem disponível, cartódromo, aquele espaço do Ayrton Senna, planetário que infelizmente não está funcionando. O próprio parque aquático, né? O observatório que você vê lá, a questão das estrelas, e o parque aquático, que é vamos dizer, é o diamante da Cidade da Criança. Sim. Infelizmente, por má gestão, ele foi deixado de lado. Recursos não faltaram, isso a gente tem números para comprovar. Que a prefeitura repassou recursos. Eles alegam que não. Para o CIOP, que recebeu esses recursos sim, estão lá na transparência. Não administrou corretamente, deixou o parque se acabar. No futuro ali, o nosso que nós vemos como futuro daquilo é a concessão para o setor privado. Sem esquecer de ter a entrada para as pessoas de baixa renda, que foi o propósito do professor Agripino. Sim. Então as pessoas de baixa renda, que não têm condição de pagar a entrada, vão ter que ter essa entrada. Mas aquele parque, ele é muito gigante. Você pega, eu por exemplo, estive recente num evento de turismo, onde se inaugurou, foi passada a inauguração lá em Campinas, do complexo The Royal Palm Plaza, de um empresário arrojadíssimo, chamado Antônio Dias. Ele construiu centro de eventos, 3 hotéis e um parque dentro de uma área quase que urbana de Campinas. Então, ele transformou aquele espaço para receber eventos, turistas das mais variadas classes. O hotel mais simples ele tem também. A Cidade da Criança comporta exatamente isso. Um hotel ali dentro. E ela vai muito além disso. Ela tem uma área verde que comporta um pesqueiro, então as pessoas vão poder praticar a pesca esportiva, claro. O cartódromo, a área verde que ela tem, o parque, o teleférico, a tirolesa, o mini zoológico que é administrado pelo setor privado vai em frente, não precisamos gastar rios de dinheiro com o hipopótamo ali. Então, tem que estar na mão do privado aquilo ali para gerar emprego e renda. E ter ali dentro um hotel, né, destravar, porque é um parque ecológico, tem que destravar para ter um hotel ali e entregar na mão da iniciativa privada. A gente vai gerar muitos empregos e nós vamos ter a gente chama de equipamento, esse tipo de coisa, que é uma estrutura que serve para o turismo. Então, aquele equipamento, se bem administrado, pode gerar muita riqueza para a cidade. Sem favorecimentos políticos, sem ficar dando ingresso de graça para ninguém, não. Isso não vai em diante. Como nós vamos conseguir chegar nisso? Com gente na prefeitura, na administração, que tenha visão de longo prazo e conheça o setor. Tem que ter técnicos lá, né? É uma pena que a maioria das prefeituras não tenham alguém do turismo realmente cuidando desse setor. Quem que hoje é do turismo na prefeitura, que eu não lembro? Nós temos um secretário de turismo, né? Que é uma pessoa de bem e tudo, mas reconhecidamente não é do ramo. Está tentando lá fazer os esforços dele dentro daquilo que ele acha que é correto, né? A gente está lá para indicar, eu particularmente, o meu grupo de atuação e criação de projetos, e eu falo sempre de um grupo de pessoas, nós só para o turismo nós já levamos 8 projetos desde a posse do prefeito Ed Thomas. 8 projetos. Nenhum deles foi colocado em prática. Mas não era questão de pegar uma pessoa, por exemplo, igual você que tem total autonomia na área, total conhecimento da área, trabalha, é uma pessoa experimentada nesse ramo de turismo, e falar assim, pô, já que eu não posso, por exemplo, indicar ele pode ser meu braço direito para ser meu eu sempre deixei claro que eu nunca quis ser secretário de turismo.
mas eu quero sim colaborar com a cidade. Nós temos pessoas Seria uma honra para você, né, Marcos? Com certeza, e eu continuo. Nosso grupo já apresentou 15 projetos ao prefeito desde que ele tomou posse, mais diversos. Tivemos um recentemente, que é da Lei de Liberdade Econômica, né, que está já valendo, é uma lei, embora caiba ainda algumas adequações. Tem outro que é o aplicativo da saúde, para que a pessoa possa de casa mesmo agendar na UBS a sua consulta, sempre sair na fila de madrugada só para agendar uma consulta. Isso está ultrapassado na visão da modernidade tecnológica, né? Sim. Então, no turismo, para falar dele como fonte geradora de emprego e renda, tem que ter alguém que tenha a visão de longo prazo. E ele pode se assessorar de muito mais pessoas, não precisa ser eu. Ele pode se assessorar de uma faculdade de turismo que nós temos na Unesp, por exemplo, de Rosana, que tem bons projetos. Aqui na Oeste, outra faculdade excelente que tem bons projetos. Turismólogos formados na cidade, pós-graduados. Prudente está escrevendo pela 3ª vez seu plano diretor de turismo, sem ter executado nenhum dos outros. Então isso tudo aí tem que ser visto. Talvez por quem falta tá na a humildade da administração. pessoa que está de falar assim, não, vamos reconhecer que nós não somos da área, Pode mas ser a gente que precisa sim. de uma assessoria, Pode vamos ser que atrás. sim. E que digo mais a você, tem órgãos acima, vamos dizer, acima na esfera administrativa. Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo faz um excelente trabalho. O secretário Vinícius Lumertz, eu tenho sempre que dizer da qualidade técnica dele, né? E a secretaria ontem mesmo estava eu no lançamento online de uma plataforma de EAD, que é o ensino à distância. 480 cursos de formação para gestores públicos e profissionais do turismo, grátis. Tenho que dizer que é uma boa ação, independente do partido que está lá, do político que está lá, o secretário não estava presente. Tem que ter gente lá para aprender isso e colocar em prática. Vai ser bom para a cidade, né? Vai ser bom para a cidade. Sim. Eu creio assim, ó, balneário, perdeu-se a cultura, aquela cultura de frequentar balneário, aquela cultura que tinha na década, eu sempre cito década de 80, 90, né? 70, 80 e 90 foi o auge do balneário, vamos dizer assim. Foi o auge, né? Foi o auge. Eu vejo pelas fotos que tem ainda dos porque meus não parentes existia a em casa. cidade da criança, então ele Sim. ficava, né? E a cidade da criança eu acho um crime, assim, não aproveitar 100%, porque eu como leigo, eu acredito que a única saída é o setor privado tomar conta daquilo ali e começar a cuidar porque, assim, as gestões já provaram que elas não vão conseguir. Nós somos a Envolve favor, verbo, né? interesses, um monte de coisa, né? Nós somos de uma política liberal. A gente entende que o Estado tem que estar presente apenas na questão segurança, saúde e educação, para garantir os mais vulneráveis, inclusive. O sonho é que nós tivéssemos uma população que tivesse uma renda suficiente para que ela sim pudesse custear sua própria saúde e sua própria educação, que hoje é possível para apenas poucas camadas da sociedade. Então a gente tem que atender essas pessoas. O transporte público também é algo que a gente tem que atender as pessoas com qualidade, né? Então, a partir do momento dessa filosofia liberal, sim, tem que ser o Estado. Não é crime ter lucro em nada. Tem que ser o privado, perdão. Não é lucro ter. Não é crime nenhum ter lucro. Tem que ter lucro. Não pode ter lucro à custa de exploração de ninguém. Sim. Então as coisas têm que ser justas, tem que haver a segurança do consumidor, os direitos dele serem garantidos. Natureza, sim. né? A lei do consumidor brasileira é uma das mais modernas do mundo e copiada, né? Mas na mão do público realmente não vai, né? Ele não dá conta de fazer muitas vezes nem o que é dele mesmo. Então vamos desburocratizar. Uma outra grande frente que nós temos de atuação e estamos levando na nossa pré-campanha, né, a deputado federal, é a questão desburocratização, é a questão liberdade econômica. As agências reguladoras, de uma maneira geral, elas intervêm muito. Vou citar só o caso da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regula os ônibus no Brasil e também o transporte aquaviário. E o ferroviário, perdão. A aquaviária é a ANTAQ. Ela soltou já mais de 5.000 resoluções desde 2001, quando foi a criação. Então veja quanta intervenção que ela tem no setor para regular e garantir coisas que são desnecessárias, que uma empresa que leva a sério o seu consumidor não precisa ser obrigada a ter uma central de atendimento de reclamação. Ela vai ter interesse de resolver o problema do cliente dela, que é o principal patrimônio que ela tem, o seu cliente, né? Então, são coisas assim que, para gerar o quê? Taxas. Então, você arrecada, você cobra taxas altíssimas, como se não bastasse os impostos, né? Então, isso daí tem que ser revisto.
Nós temos uma política no bolso do consumidor, né? Bolso do porque consumidor. A passagem aumenta, e torna aquilo que você vai comprar no dia a dia muito mais caro. Sim. Porque ele tem que diluir o custo fixo dele em algum lugar, não é verdade? Então a gente trabalha muito com essa perspectiva. Distribuição de verbas. Nós temos aqui em Prudente, por exemplo, atendimentos secundários e terciários, né? São feitos pelo Hospital Regional HR e pela Santa Casa de Prudente. Santa Casa essa que atende 60% de seus pacientes pelo SUS. Muita gente acha que não e é assim que funciona. Obrigado, Marcos. Obrigado. Eles têm o convênio com o SUS. A gente sabe disso, é bom. Eles recebem recursos do SUS, né? E aí nós tivemos o caso emblemático do Hospital do Câncer, que agora é Hospital de Esperança, que foi uma obra que todo mundo participou. Todo mundo. Você em algum momento ajudou num churrasco, comprou um convite, alguma coisa que gerou dinheiro para a construção do Hospital do Câncer, que inclusive começou com uma multa lá que a CESP levou, né, para a usina Sérgio Mota, etc., o Lago de Epitácio, que reverteu para a construção da parte inicial. Hoje ele está aí com um problema muito sério orçamentário, por quê? Porque os repasses que vêm são poucos, e esses repasses são ditados pelo Estado de São Paulo. Então, tanto a política federal como a estadual tem que ser no sentido de dividir essa verba para que os pacientes de câncer sejam atendidos também com qualidade. Não podemos vir aqui e fazer um contrato de 6 meses de 5 milhões, como foi feito recentemente pelo governador e pré-candidato ao governo de São Paulo, para resolver o problema só por 6 meses, que coincidentemente vai terminar na eleição. Nós temos que ter uma coisa contínua, para que o paciente que está lá tenha segurança de ter o tratamento. Então nós também defendemos essa divisão equânime dos recursos públicos, para atender todo mundo e não só conveniências políticas. Vou mandar muito mais para o hospital porque ele me apoia e não vou mandar para o outro que não me apoia. Nisso, nós temos diretrizes de exemplo, né? Nosso pré-candidato a governo de São Paulo, Vinícius Poit, ele tem o que ele chama de emendas inteligentes. Então, qualquer entidade que está nos assistindo, e aqui em Prudente é bom dizer, nós temos mais de 33 entidades, mas 33 entidades fazem parte da Federação das Entidades. Cuidam de 15.500 pessoas vulneráveis e tem um déficit mensal de 700 mil por mês. Então essas entidades que cuidam lá de pessoas como a PAI, Lumen et Fides, Lar dos Meninos, Lar das Meninas, a Associação do Fissurado Palatal, Creche Walter Figueiredo, fazem trabalhos belíssimos com crianças, jovens. Hoje passam aqui à base de doações. Por quê? Porque o Estado não tem recursos para ajudar no seu déficit, mas muitas vezes gasta muito dinheiro com publicidade, faz contratos de transporte público de emergência milionários que não deviam ser feitos, devia ser uma licitação com preço mais justo, né? Então tudo isso daí passa pela gestão, que tem que ser eficiente, transparente e coerente. Galera, Marcos Lucas, um cara super inteligente, engajado. Já tinham falado que ele é inteligente assim, bom com as palavras. Obrigado. Um dia eu chego nesse nível aí, gente. Eu chego daqui uns 30, 40 anos, eu chego nesse nível aí. A gente está aprendendo, é muito bom. Isso aqui é uma aula, tá, gente, de política. E uma aula também das coisas que acontecem na nossa região, que muita gente... Isso aí são coisas de bastidores, vamos dizer assim, né? A gente foi vivendo ao longo do tempo. Eu sempre estou aprendendo, viu? Nós conversávamos antes aqui da tua formação e você fez curso aí que eu quero fazer. Eu estou sempre querendo aprender. Não há nada, gente, que a gente não aprenda um pouco conversando e observando, ouvindo, né? Gente, é o seguinte, o Marcos Lucas, eu tenho dificuldade de falar esse nome por causa do Marco Luque. Aí, Marco Lucas, você tá atrapalhando minha fala aqui, doido. O Marco Lucas é um cara bacana, cara conhecido, né? Divertido. Boa, inteligentíssimo. Tá? Humor pra tudo. Marcos Lucas, pré-candidato, né? Pré-candidato a deputado federal. Pelo Novo de São Paulo. Pelo Novo. E uma opção, hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer ele um pouco mais a fundo na íntegra, até para vocês analisar a vida dele, as propostas. Um cara que tem família, uma pessoa engajada na parte de empreendedorismo. E tá aí, gente. Essa é a oportunidade de vocês conhecerem ele. Você, Marco, você é direita, esquerda ou centro? O pessoal de centro não gosta muito desse termo, essa né? definição. Todos eles meio que fogem. Eu prefiro dizer entre o certo e o errado. Eu sou certo, eu caminho em frente. Os entendedores entenderão. Eu gosto do caminho do meio, que é um caminho que você vai com mais equilíbrio. Eu acho bacana muita coisa que a direita faz.
bato palmas para várias ações. Aquilo que a gente reputa como verdade minha, não é verdade absoluta, de que não está certo, eu procuro tentar ajudar a corrigir. E a esquerda, o caminho da esquerda também tem coisas interessantes, especialmente na área da cultura, a gente tem sempre que dizer isso, né? Mas tem coisas que a gente não quer mais, como corrupção, como nada disso. Não vou dizer que na direita não tem corrupção, seria um tapar o sol com peneira, mas a gente tem que combater a corrupção ao extremo. E isso eu posso dizer que eu sempre procurei fazer. Eu quero só contar para você um pouquinho dessa trajetória, que como eu falei, eu estou no turismo desde 89, em 99 eu entrei para a Associação das Agências de Viagens do Interior de São Paulo, a Viesp, e ali foi uma escola para mim em termos de você estar junto, tá? Não é um sindicato, é uma associação, que é bem diferente. Associação você entra porque você quer e sai a hora que você quer. O sindicato às vezes te impõe algumas cobranças que não ficaram para trás, enfim. E ali a gente vendo, né, com os colegas do setor os problemas que eles tinham, que também eram os meus problemas. E alguns que eu tinha, eles não tinham tido ainda. Então a gente começou a se reunir, discutir, colocar isso no papel e levar para quem trazia esses problemas para a gente. É como uma associação de bairro. Né? Se nós temos ali um presidente de associação de bairro atuante, o que ele faz? Ele vai ouvir o morador, o vizinho, ele vai ver se o bairro tem uma área de lazer ou não tem, se a UBS está funcionando, se a escola está em condições, se o ônibus está passando no horário. É o papel dele, ele se dispôs a fazer aquilo graciosamente, voluntariamente, ele tem que fazer. Então não diga sim. Então eu disse sim para a associação, fui atrás, comecei a levar as minhas pautas. E aí busquei pautas regionais. Em 2009, com a ajuda de muita gente aqui da cidade, Associação Comercial, Sindicato de Hotéis, Consegues, trabalharam firme, a OAB, Sociedade de Medicina, para a gente melhorar na época o aeroporto de Prudente. Quem vai lembrar que usava esse serviço naquele momento, os idos de 2005, 2006, qualquer nuvenzinha baixa que tinha na cidade, o avião não descia aqui, qualquer avião. Nós tínhamos na época, acho que Pantanal voando aqui e alguma outra. Além de ser um transporte caro, você às vezes ia descer lá em Araçatuba, Bauru, sendo que você comprou para Prudente. Poxa, vamos resolver isso. Qual é o problema? O problema eram os equipamentos do aeroporto, de comunicação com o avião, que já estavam ultrapassados. É o celular passado para trás. A gente foi atrás disso, conseguiu resolver com coisas muito simples, conversa, sem gastar dinheiro, né? E aí em 2009 veio uma reforma do nosso aeroporto, que aumentou a pista, como eu já te falei, inclusive deixou ele em condições boas. Mas ele ainda precisa de melhorias. E aí em 2011 a gente começou um movimento para falar mais de Prudente região mesmo. Naquele momento, o seu pessoal talvez se recorde, os vereadores queriam aumentar o número de cadeiras de 13 para 19 aqui na cidade. Aquele movimento todo, a população não concordava, porque entendia que a Câmara, infelizmente, não produzia o que era necessário. E nós compramos a briga, a sociedade civil comprou a briga. E ali foi formada a UEPP, União das Entidades de Presidente Prudente. Nós começamos, então, com a primeira briga, que foi manter em 13 vereadores. E a Câmara, naquele momento, a contragosto de alguns, entendeu que era bom manter os 13. E foi mantido e está aí até hoje, né? E a gente começou a avançar mais, a gente viu que juntos nós éramos mais fortes, começamos a trazer mais coisas para a cidade, combater a corrupção, combater desvios, verificar onde estava indo o dinheiro da Covid, por exemplo, que a gente recebeu repasse do governo federal e estadual, né? E aí, na minha finalização na UEPP em 2018 e 2019, nós tivemos a honra de criar o Observatório Social da cidade. O que é isso? É um grupo de pessoas também voluntárias, normalmente um delegado de polícia aposentado, um fiscal aposentado, enfim, gente que entende de contas públicas, que faz graciosamente para a população um acompanhamento delas em sigilo, sem aparecer. E apresenta para o EPP o resultado disso. Olha, essa licitação aqui precisa mexer. E aí o EPP vai lá, representando a sociedade civil, e mostra para o administrador, sem ficar fazendo alarde. Ele quer que resolva o problema. A gente conseguiu muitos avanços, muitos avanços. Isso foi feito através de compromissos dos então candidatos que iria existir isso, né? Ele não pode fugir da raia depois, né? Sim. Conseguimos também reeditar o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, que se reúne na última segunda-feira do mês, todo mês. Ali a gente debate coisas que são boas para a cidade, projetos para melhorar, por exemplo, da liberdade econômica, começou a discussão ali, do aplicativo da saúde, tudo aquilo que a gente vê que pode melhorar para você, cidadão, independente de você estudante, dona de casa, trabalha como doméstica, ou tem a sua empresa, é um contador,
para melhorar o seu dia a dia, que passam pelo transporte público, que passam pela melhoria das praças, para a estrutura de lazer para a população, o Parque do Povo, que é o nosso cartão postal, tem a Associação dos Amigos do Parque do Povo. Então vale a pena você se reunir entre o seu grupo e ir atrás disso. Aí cobrar a autoridade, vai lá cobrar o vereador que faça o papel de interseção, leva para o secretário daquela pasta, é a mobilidade urbana, é o trânsito, é o CEMOB, é a parte de planejamento, dá um problema na minha via, está esburacada, é a Secretaria de Obras, vamos lá cobrar. O poder público está aí para isso, para receber essas cobranças. Então a gente conseguiu muitos avanços na cidade, mas tem muito para fazer ainda. Melhoria dos gastos, quer dizer, muito dinheiro poderia ter sido gasto errado e não foi. E a ideia não é aparecer e apontar ninguém, é sim corrigir o problema. E a gente agora quer levar isso para a esfera também federal. Já que fizemos no município e estadual, nosso grupo quer levar para a esfera federal. Para defender pautas em Brasília, né, que são muito carentes da nossa região. Nossa região não tem um representante federal há praticamente 20 anos, eu diria, né? E isso faz muita falta. Mas por que, Marcos Lucas, faz falta? Porque existem coisas que o deputado pode fazer para a região que você, de repente, não sabe. Ele tem direito... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ele tem direito a emendas impositivas. O que é isso? É uma fatia do orçamento público, em torno de 25 a 28 milhões de reais, que ele pode destinar anualmente para aquele projeto que ele entende que é bom. Então vai lá o prefeito, metade disso tem que ser para a saúde. Então vai lá o prefeito e pede um projeto, uma verba para construir uma unidade de saúde num bairro novo da cidade. Cabe ao deputado correr atrás disso. Ele vai lá no Ministério da Saúde, apresenta o projeto que a prefeitura entregou, briga por esse dinheiro sair, e aí é o X da questão. Se ele não está lá, quem vai brigar por esse dinheiro sair? Vai ter que ir o prefeito lá? O prefeito não tem tempo de ir lá todo dia, senão ele não cuida da cidade. Só uma dúvida. Essa emenda impositiva, ela serviria, por exemplo, para ajudar o Hospital do Câncer ou não? Serve também, tanto que recentemente o nosso... Porque até hoje a população não entende, gente, não entendeu, e inclusive eu não entendi ainda, porque conseguiu alguma coisa lá com o Bolsonaro, para ser do SUS, não sei o que, não sei o que. E agora já parece que já não... Já cortou... Eu posso explicar isso pro teu... A população está meio a ver navios. Espectador, sim. Só para fechar a questão da emenda, sim, ele pode mandar. Recentemente, inclusive, o Vinícius Poit e o deputado estadual Ricardo Melão, que são nossos companheiros do Novo, né, nossos partidários, mandaram verbas aqui para instituições da cidade e para o Hospital do Câncer e Santa Casa. Do seu partido. Sim, do Novo. E do HR também. Foi mandado para o HR um valor bem superior, inclusive por conta de ter uma abrangência de atendimento muito maior do que o Hospital do Câncer, né? Mas, enfim... É possível sim, desde que sejam projetos justos, projetos técnicos, sem favorecimento, sem essa história de que você me manda e eu te devolvo. Não. Isso jamais a gente faria. Sem troca de favores. Sem troca de favores. Nós temos que atender a necessidade pública das pessoas que precisam. Tá? Em relação à questão do hospital, para ficar bem claro também quem está nos vendo. Existe uma diretriz no Ministério da Saúde, e essa diretriz é algo que a gente tenta mudar também, que estabelece que numa região que tem a população que nós temos, né? Aqui nós temos em torno de 1 milhão de pessoas na região de Presidente Prudente, nos 53 municípios. Ela pode ter no máximo 2 equipamentos, quer dizer, 2 hospitais que atendam, por exemplo, o tratamento de oncologia, que é o câncer. Então nós sempre tivemos o HR, depois que ele foi estadualizado, né? E a Santa Casa para atender. Nós não temos outros que recebem aqui em Prudente. E aí não teria como ter um terceiro para isso. E o Hospital do Câncer nasceu para ser um atendimento de câncer. O próprio nome já dizia, né? Sim. Aí a dificuldade começou. Dinheiro para construir teve, para terminar teve, né? Com muita briga, muita luta, como já disse. Mas para manter que não tem. Então vem os deputados e mandam algumas emendas para ajudar. 100 mil, 200 mil, 300 mil, até maior. Mas um hospital, e segundo o próprio presidente atual disse na imprensa, né? Ele tem um custo mensal de 3,5 milhões a 4 milhões por mês para manter ele ativo, para atender as pessoas. Né? Só para atender o câncer, lá, o tratamento de câncer, com os médicos, com a equipe, com, enfim, os pacientes que precisam. Lembrando que ninguém paga nada ali, é tudo gratuito, sim. Né? Então, quer dizer, se eu recebo um repasse atual de 800 mil do estado de São Paulo para esse tratamento, mais algumas fontes de renda que eles têm, como os títulos de capitalização, doações e emendas de parlamentares, mesmo assim eles têm um déficit de 700 a 1,5 milhão todo mês
porque não tem como cobrir esse buraco. Não tem outra fonte de renda. A conta não fecha. Então nós temos o quê? Que sensibilizar o Estado, que recebe de Brasília um bolo só, recebe um saco de dinheiro, vamos imaginar. O São Paulo pede um saco de dinheiro cheio para o governo, para o presidente Bolsonaro. O presidente manda, chega aqui, o governador divide do jeito que ele quer. Essa é a questão. Por quê? Porque nós temos que ter gente lá em São Paulo que vai brigar pelo interesse público, para dizer para o governador, precisa mandar mais dinheiro para o Hospital do Câncer. Você acha que isso só 800 mil não dá. Você acha que isso cai na falta de representatividade? Sim, tanto numérica como de qualidade. Que a partir do momento que eu sou do governo, muitas vezes eu não quero criar caso com o governador, né? Mas se eu for justo e for atrás das coisas corretas do público, eu tenho que criar caso sim. Quando eu vejo que a região que me elegeu, a qual eu represento, não está sendo atendida a contento. Eu tenho que ir lá e dizer, com todas as letras. Eu não posso simplesmente abaixar minha cabeça e ir embora. E na federação, em Brasília, não temos ninguém. Então, o que se decidir lá, meu amigo, está decidido. E se nós tivermos alguém que vai lá dizer o que tem que ser dito, cobrar da forma que tem que ser cobrada e prestar contas, transparência. Olha, pessoal, fui lá em Brasília, procurei fulano de tal hora, tal dia, pode ver na agenda dele que tá. Cobrei, tá aqui o ofício protocolado, cobrei o repasse de tanto que precisa. Você falou uma coisa que é bom o pessoal se atentar, saber, né? Só o fato de ter um representante, você já tem, eu esqueci o nome que você falou, a representação, lá do... as emendas. Emendas, né? Fatias do orçamento, isso. Né? Já automaticamente esse dinheiro vem, né? O Brasil tem 513 Essa deputados. Essa é a importância de ter um deputado uma representação, deputado federal, estadual, essas coisas, né? O Brasil tem 513 deputados federais, né? Dos quais 70 são por São Paulo. Então, São Paulo pode eleger 70 deputados federais. E aí ele vai por região, quer dizer, os mais votados, proporcionalmente, etc. e tal. A nossa região, por que ela não consegue eleger esses deputados hoje? A gente tem que falar a real, e eu tô aqui para falar a real. Doa quem doer. Sim, o pessoal precisa saber. Muitos prefeitos mandando voto para deputado de fora. O cara é o chamado paraquedista, né? E tem gente da imprensa que defende voto em paraquedista no ar, dizendo que tá certo. Nós temos que defender voto em gente daqui, pessoal. Porque o camarada daqui vai brigar. E você, a vantagem, você vai poder ir lá no gabinete dele, que é na tua cidade, e bater na porta dele e dizer, deputado, por que você não foi atrás disso para nós? Então, essa falta de representação desses 70, prefeitos mandam gente para fora, nós votamos, nada contra, mas um tiririca que nunca nem veio aqui, levou quantos mil votos de Prudente? Joyce Hasselmann, o Eduardo Bolsonaro, que veio aqui visitar com o pai dele, mas de prático, o que ele trouxe para a gente também? A gente tem que avaliar isso, eu não estou aqui para dizer que eu sou contra ele, não. Eu estou aqui para dizer a real. O prático que você está falando é grana, né? É verba, né? Não só verba, como planos de desenvolvimento, projetos, né? Nós temos, por exemplo, uma outra linha de atuação que são projetos na área de retenção de tributo. O que é isso, para o seu pessoal entender? Todo mundo paga imposto, já falei aqui. Tem o ICMS, tem o ISS para a prefeitura e tem o imposto de renda, né? Que esse dói no bolso todo mês de abril lá. Você... até dia 30 de abril tem que declarar, às vezes para Esse é um trem meio que até injusto, né? E vai na fonte. O funcionário público tem na fonte, o camarada que faz a declaração dele em lucro também tem na fonte. Então, esse dinheiro vai todo para Brasília e volta quanto para cá? 6%. 6%. Então é uma outra coisa que a gente tem que ver, esse pacto federativo, que é a distribuição das receitas, né? Por que o município fica com tão pouco? E aí eu tenho que dar razão ao prefeito que não consegue se virar com o orçamento, porque 6% do que ele manda só volta, né? É pouquíssimo para as necessidades que ele tem. E nós temos que brigar para reter esse imposto aqui. Como isso? Apresentando projetos para retenção desse imposto. Ao invés do empresário mandar para Brasília, na DARF, ele recolhe direto para uma instituição como o Lar Santa Filomena, faz um trabalho seríssimo, como a creche Walter Figueiredo, como outros mais, a PAI, etc. E aí ajuda naquele déficit que eu contei para você lá atrás, de 700 mil por mês, entendeu? Esse dinheiro sai do dinheiro que o município tem direito? Não, esse dinheiro não sai. Ele era direto para a União. Nós é que temos que dar um jeito de segurar ele aqui de forma justa e legal, né? Então, o deputado faz muita falta. Você acha que o voto distrital, o que você acha do voto distrital? Amplamente a favor. Amplamente a favor. O que é o voto distrital? Os estados, né? Hoje você divide por estado. Então, como eu falei, São Paulo tem 70, é o que tem mais deputados federais, e o estado do Acre é o que tem menos, tem 8. Você dividiria o estado de São Paulo, esses 70 que nós temos direito no Congresso,
seriam divididos. Então a região de Presidente Prudente teria 1, 2, não sei qual seria o critério, isso é indefinido ainda. Mas normalmente é o critério populacional. Então, tem quanto? 1 milhão de habitantes? Tem direito a uma cadeira. Então, é certeza que nós teríamos um deputado eleito pela região garantido. Representar esse 1 milhão de habitantes que nós temos aqui, que tem direito a participar. Seja ele qual for, teria um. Perfeitamente. Então, o voto distrital, na minha visão, é o mais justo para levar realmente uma representação de verdade de cada região do país lá em Brasília, que é onde tudo acontece, pessoal. Não se iluda. Qualquer coisa que vai mudar na sua vida no Brasil está sendo decidida nesse momento em Brasília. Você acha que isso é possível, Marcos? Um dia? Médio prazo, longo, curto? Eu estou muito confiante. Muito confiante. Por quê? O Partido Novo, que é o que eu me filiei, né, é um partido que eu acredito muito nos ideais dele, como já disse, de transparência, de querer o bem da coisa pública. Nossos parlamentares, são 8 deputados hoje no Brasil, 3 por São Paulo. Eles não usam carro oficial, eles não usam moradia oficial, eles não têm auxílio paletó, eles não têm auxílio não sei o quê, eles não têm nhenhenhen. Eles vivem do salário de deputado. Tive recentemente lá um dia aprendendo com o Vinícius Poit, a gente almoçou no Food Truck ao lado do Congresso, não era uma churrascaria de luxo. Por quê? Porque não tem que ficar gastando dinheiro à toa. É essa diretriz que a gente quer levar para Brasília enquanto eleito, enquanto candidato no momento apropriado. Hoje a gente é pré, né? Legislação eleitoral aí. Então, levar seriedade, levar projetos, a ouvir a população e fazer aquilo acontecer. E sem essa de carreirismo. Sou contra você ficar lá 10 mandatos, 8 mandatos. O Novo só permite 2 mandatos. Você tem que sair. E esse documento eu já assinei. Inclusive, no momento apropriado, a gente vai tornar público esse documento, porque não tem nada para esconder. Minha vida sempre foi aberta. Então, abrir mão de todos esses benefícios e lutar pela... E para conseguir isso, eu tenho um cenário bastante interessante dentro do Novo, que é um partido difícil para você entrar. Primeiro, você não pode ter uma vírgula na sua vida. Protesto, devesse lá para o Thiago, celular já não entrava. Se tivesse um boleto lá, já dava. Um boleto em atraso. A representação do Estado de São Paulo, então o voto distrital, como eu havia dito, ele garante a representação da região. E a nossa região, para ela se viabilizar hoje, num cenário mais otimista possível, é um cenário que inclusive o Novo apresenta, né? De 45 a 50 mil votos para se eleger um deputado. Então, a gente precisa ter representação. A gente precisa muito, isso é fato, né? E é uma luta que a gente vem travando desde a época da UEPP, inclusive com campanhas do voto consciente. A gente dizia, vote em candidatos da região naquele momento, né? Não, vamos nos preocupar em levar gente nossa para lá, para que a gente possa ter os nossos pleitos atendidos. Então, era uma linha de atuação que vem ganhando muita força. A comunidade tem entendido dessa necessidade hoje. Isso é fundamental, é um avanço. Os votos de protesto a gente não tem visto muito mais, essa que é a verdade, né? Aqueles bizarros que a gente via, principalmente como vereadores, votos mais bizarros. Sim, né? Isso deu uma diminuída boa. Isso é o que você chamou lá atrás de consciência política, né? Sim. E o jovem tem um papel fundamental nisso. O papel de olhar isso, né? A gente sabe que hoje eu tenho filhos aí jovens, eles não assistem TV aberta e nem fechada mais, né? Então o YouTube é o que está aí. Internet. O programas como o seu, podcast como o seu, internet e tal. É isso mesmo, é fazer eles acreditarem, tem sido crucial, né? Existem pessoas que sabem de muita sabedoria que dizem que na política, se você não se interessar, você que é de bem, alguém do mal vai se interessar e te governar. Boa frase. Então vamos nós, né, que somos de bem, procurar nos interessar. Porque não é fácil você expor a sua imagem, a sua vida, a sua família, para ir atrás de algo que não é só seu, é algo de muita gente. E depois lá tem que ter responsabilidade para fazer cumprir aquilo que você disse. Porque é fácil depois chorar também, né, Marcão? Chora, mas pô, na hora de votar você fez o certo? Por isso que é importante, justamente. Você fez o certo? Eu tenho ouvido muitos perguntarem, você lembra quem você votou na última eleição para deputado, para senador? Não lembro. Para presidente até que ele lembra. Santinho na rua. Então, às vezes pega o Santinho na rua. Tem uma outra pesquisa que fala 75% dos eleitores votam por indicação de outro, porque para deputado eu digo, né? Porque senador, porque ele não vai se preocupar em conhecer a vida nem nada. Mas é muito importante. Saiba o que essa pessoa é, quem ela representa realmente na cidade, quem ela, assim, no seu círculo próximo, o que ela já fez especialmente, não o que ela disse. Uma coisa interessante que você falou, que cai dentro do que você está falando também,
é que a vida pública, ela é pública, dá para você entrar, né, e pesquisar sobre a vida do cara. Você que não tem esse hábito, é um hábito interessante. No site da Câmara.leg.br ou Senado.leg.br, você consegue visualizar o deputado ou senador da tua cidade, da tua região, do teu estado, e você seguir tudo que ele faz. Sim. Então você consegue ver lá os discursos que ele fez no plenário, ficou gravado, como ele votou em matérias importantes, por exemplo, a questão da Previdência, reforma trabalhista, aumento ou não de impostos. Isso estou falando do deputado federal, estadual e senador, viu? Não tem. Você sabe quais são os projetos de lei dele e você consegue, inclusive, acompanhar como está andando esse projeto de lei. Então, se é um projeto do seu interesse, o sistema propicia você receber um aviso por e-mail, por celular, sempre que ele andar lá dentro. E aí você vai acompanhando como que ele está indo. E eles fazem as consultas públicas. Além da audiência pública, faz a consulta. Você entra lá na internet e diz lá a sua opinião sobre o projeto. Outra coisa interessante que o Marcos falou é o seguinte, por mais, não desmerecendo o governo municipal, mas o governo estadual e federal, ele é tão importante quanto o governo mesmo, né? O presidente em si, o senador, porque é ali que é definido as leis, né? Sim. Ali que é definido o futuro do Brasil, dos estados, das prefeituras. Um prefeito não faz nada sem estar passando pelo crivo do deputado legislativo, federal, do vereador. Não tem como. O poder legislativo, né? E até a gente entra um pouco na parte do direito, né? O Brasil e os países do mundo desenvolvidos, enfim, salvo aquelas que são ditaduras, né? Você tem o poder executivo, que é o presidente, governador, prefeito, o legislativo, são os deputados, senadores, e o judiciário, que é quem julga, o juiz, etc. O poder legislativo, ele tem duas funções principais, que é legislar, ou seja, fazer leis que são de interesse da população e não dele, né? E fiscalizar. Então, tudo passa pelo legislativo. A gente vê muitas vezes aquela história, está havendo uma negociação na Câmara Federal para aprovação de um projeto. O que é isso? Alguém está comprando o voto do outro? Isso também existe. Sim. Mas o correto é uma negociação para quê? Ajustar. Então, um determinado termo da lei vai fechar a porta para o empreendedor. Para que ter esse termo? Vamos mudar o termo para dar mais abertura, para gerar mais emprego e renda. Então, a negociação é intensa. E muitas vezes não há consenso. E aí o governo perde votação X, Y, Z ou ganha outras, porque houve uma negociação um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. Mas tudo passa pelo legislativo. Então, eu penso sinceramente que o legislativo é a chave da mudança. Primeiro, porque ele aprova ou não as leis que o governo manda. E o próprio presidente pode propor leis. Claro, ele tem essa condição. Como tem o prefeito, como tem o governador, né? Mas o legislativo é que vai ver. O Senado é aquele que aprova o ministro do STF, que hoje está, né? O legislativo ele tem esse poder de fiscalizar o presidente, né? De fiscalizar o presidente, de fiscalizar até o judiciário. O que eu ia dizendo, o Senado hoje ele tem o poder de vetar a indicação. Olha a importância, gente. Né? Os senadores, que são 3, cada estado tem direito, né? De ter lá no Senado, são 81 no total, então. Ele tem o direito de vetar uma indicação do presidente para o STF. O STF hoje está nas principais críticas das redes sociais pelos desempenhos. Sim. Ele tem o poder, inclusive, né, de propor processo de impeachment, quer dizer, tirar um ministro do Supremo, que hoje, que é uma coisa também que eu sou a favor de mudar a forma de indicação desses ministros, eles teriam de ter um mandato máximo, né, de 8 ou 10 anos no máximo, e sair depois de alugar outro, até para as leis e o julgamento das leis terem uma oxigenação, mudarem um pouco, sim, né? Sim. Não engessar. Hoje a gente está vendo muitos julgamentos de acordo com interesses. Evoluir, não é isso, né, que a gente quer, evoluir. O seu foi melhor. Então, é muito importante você que é eleitor, especialmente jovem, né? 16 anos acima, que já está votando, você prestar muita atenção também nos candidatos a deputado estadual, federal e senador. Porque muito do que eu repito, o que está acontecendo em Brasília hoje vai refletir na sua vida amanhã, no emprego que você está querendo, na faculdade que você está pensando em cursar. Temos que pensar nisso. Até de uma microempresa que você vai abrir, tudo. Se você não ficar esperto, o cara monta uma lei lá que vai trazer um retrocesso, e aí às vezes 1 ou 2 ou 3 deputados que leva representação e traz representação pode conter, né, muitas vezes um cara que quer trazer o retrocesso. Eu já vi muitas leis que elas querem atrasar o Brasil, elas querem atrasar o microempreendedor. Sim.
E aí vai os caras lá, não, isso aqui não, a gente não E vai aí aprovar. vai uma crítica a alguns partidos de esquerda que a gente observa que lá na Câmara dos Deputados, eu gosto muito de observar essas coisas, claro, né? Eu sempre participei assim. Fazem a chamada obstrução. O que é isso? Bota um projeto em votação, se ele não quer votar nem sim nem não, ele entra com a obstrução, que é para não acontecer nada. Poxa, Eu acho discute o mérito. Bota a tua ideia ali coisa. de uma forma organizada. Você né? é de um partido, eu sou oposição. Não é porque eu sou oposição que eu vou querer fuder meu país, cara. Não é assim, cara. Não funciona assim. Nós não somos inimigos, né? Né? Nós só divergimos nas ideias. O bem é para todos, né? Não é você falar, não, então eu vou Por isso que eu disse que eu prefiro o certo, né? Porque a gente deve fazer o certo. O que é o certo? É buscar o interesse da maioria. O consenso é muito difícil. O centro parece sempre, que ele se encaixa mais nessa questão de ter mais ponderação, né? Falar assim, não, gente. O consenso é muito difícil você chegar a consenso em tudo, né? Então vamos sempre ver o que é melhor para a maioria das pessoas, para melhorar o ambiente da maioria, para gerar desenvolvimento. Eu acho que o fundo disso tudo, na minha visão, tem que ser o desenvolvimento. A gente crescer. O Brasil, eu escuto desde criança, já faz tempo, né? De que o Brasil é o país do futuro, já dizia o Legião Urbana, né? Mas quando esse futuro vai chegar? Poxa, as riquezas minerais que a gente tem, sim, verdade. o solo, o clima, a nossa região tem tudo, água né, abundante. O potencial é Quando que esse futuro vai chegar? Estratosférico, né? E o Brasil passou por tantos escândalos que começaram no legislativo e no executivo, não é verdade? E até no judiciário. E estamos vivos aí trabalhando. Muito rico o Brasil. Não queira aprender com o erro dos outros, né? Aprenda. Aliás, não queira aprender errando, com o erro dos outros. Tá vendo que não tá dando certo lá fora? Vamos fazer ao contrário, né? Perfeitamente. Vamos aprender com os erros dos outros também. Você disse bem. Esperar cair, esperar a coisa ruir. Não é assim, né? É o construir um país melhor para todos nós. Sim. Esse é um sonho que eu tenho quase que diário. Gente, esse é o Marcos Lucas. Vou fazer umas 3 perguntas para ele para puxar para finalização, pertinentes à política. E a gente vai partir para a finalização para não ficar aquela coisa muito extensa. E ele já se fez entendido, fala muito bem, inteligentíssimo. Rapaz, gostei obrigado. Do bate-papo, legal demais. Eu que gostei, mano. Legal demais, Tô Marcos. gostando. Deixa eu te falar. Se você fosse citar alguém o Sato citou dele, né? Alguém da política antiga, ou pode ser de outro país também, de outras políticas. Quem que você citaria? Quem que é um cara que você pode falar assim, não, esse cara aqui é um cara que serve até de inspiração para mim e tal. Você tem alguém do passado, do presente? Olha, eu acho que o mundo teve grandes líderes, né? Não sei se você está falando de Brasil ou de mundo, mas... De tudo, né? Pode ser do Brasil, pode ser de fora. Teve grandes líderes que construíram, né? O Lincoln, por exemplo, construiu... Estou estudando sobre ele, cara. Então, é um cara que a gente admira pelo trabalho que ele fez de construção de um país. Nelson Mandela é outro que... É de Deus, estou estudando sobre Lincoln. É um grande líder também, Nelson que Mandela. Deixou o mundo aí, né? Não faz muito tempo. São legado. São pessoas que deixaram legados, né? Pessoas que sempre foram respeitadas, né? Então acho que a gente deve se espelhar nessas pessoas para tentar fazer um mundo melhor para todos nós. Para os novos que não conhecem o Nelson Mandela e o Lincoln, fala só um pouquinho sobre eles, assim, sobre o apartheid e tal. O Lincoln foi um presidente americano, né? Que ajudou a construir basicamente o país depois de um período de guerra, né? E muita guerra interna. Para dividir o país, né? Para dividir, justamente. Para reunificar, para levar os Estados Unidos à grande potência que ele é hoje. Nós tivemos muito caminhar, né? Muitos, um atrás do outro. Marcos, o que eu acho interessante é quando você tem um plano de médio e longo prazo para ser executado. Se ele é bom e é decidido pela maioria, em benefício da maioria, quem vem na sequência vai acabar tendo que seguir, né? E Nelson Mandela foi um líder sul-africano que viveu num momento onde havia o apartheid, que era uma discriminação violentíssima por conta de cor, que é algo que eu sou extremamente contra, qualquer tipo de discriminação, seja de raça, opção sexual, cor. Todos nós somos irmãos e temos que lutar pelos mesmos interesses, o interesse da maioria e para o bem. Foi preso, mesmo na prisão, não cultivou ódio, e sim vontade de fazer a coisa mudar. Saiu da prisão, né? Legal. E foi presidente do sul-africano, conseguiu sim, um extraordinário desenvolvimento para a sua população. A África do Sul, turisticamente falando, também é um país muito visitado.
tem uma Desenvolveu riqueza bastante com ele, né? turística grande ali, né? Não é só animais soltos, pelo contrário. Tem cidades grandes, teve uma A gente Copa acha do que Mundo. a África é uma né? safari, né, gente? Não Tem é, muitos não. países muito A África desenvolvidos, tem coisas muito lindas para se ver, na África do Sul especialmente. Então nós temos que nos espelhar nessas pessoas que deixaram bons legados, bons exemplos sempre, né? Caramba, você escolheu dois caras que foi os ícones da história. Pelo menos da história moderna, né? E Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Eu não posso dizer de Jesus. Você pediu o terceiro palavras, e o número 3 para mim tem muito significado. O Jesus Cristo, além da gente admirar como o grande líder que ele foi, né? Pô, eu sou cristão, eu acredito, tenho muita fé e tudo que eu peço em nome dele. A mudança eu de acho conceito, que, paradigma, né? Que posso dizer errado. que ele me atende porque a minha família é a minha principal bênção. Você é cristão, Marcos? Sou cristão. Fui coroinha da igreja. Legal, legal. Nosso país é cristão, né? Marco, É laico, mas é cristão. Laico, mas é cristão, gente. Marcos, para finalizar, três palavras rapidinho. Família, trabalho, você já falou bastante sobre trabalho, talvez pouquinho sobre família e fé. Eu me considero uma pessoa de muita fé, né? Deus, na minha vida, ele tem um significado muito grande. Como eu falei, tudo que eu peço para Deus, em nome de Jesus. Gosto de ir à missa, que é a minha religião católica, eu frequento a missa, mas também gosto de vez em quando de ir a alguns cultos aí. Hoje mesmo tem um encontro com o pessoal evangélico. Legal. Que no meu passado de adolescente eu tive um momento de evangélico também, né? Que marcou muito a minha vida, com diretrizes que eu carrego até hoje, né? Então eu acho que nós temos que ter fé. Não é possível num mundo como a gente vive, com tantos detalhes bonitos, tanta natureza, as coisas tão perfeitas, o teu corpo, a tua mente, o amor que você pode cultivar dentro de você e dar para pessoas, e quanto você mais tem, quanto você mais divide, né? Mais você tem. Se não existisse um ser que criou isso e que rege essas coisas. Então eu tenho muita fé, inclusive em dias melhores. A gente pode juntos construir dias melhores, não só para Prudente, para a região, para o estado e para o Brasil também. Legal. Família, você falou família? Família, eu falei, né? Falou, fé trabalho. E você falou o terceiro aí, Burbinho. Trabalho, né? Trabalho, não tem que acreditar no trabalho, né? Eu trabalho desde os 14 anos, né? Naquela época, hoje não podia mais, né? Mas eu me lembro do meu primeiro trabalho. Hoje não pode mais, quer dizer. Ninguém pode morreu, como aprendiz, gente. ninguém morreu, né? Domingo teve uma passeata ali, eu falei, rapaz, tá complicado. Não Na pode verdade trabalhar. mesmo, Tá até 16 anos, não pode trabalhar mais. Eu vou falar um negócio que eu não falo muito, mas eu comecei a trabalhar até antes. Com 8 anos de idade, eu já passava roupa pra minha mãe. Que eu passo roupa mesmo, modéstia à parte, minhas camisas. Se virou nos 30. Eu gostava de ajudar a minha mãe, porque ela nunca tinha empregado doméstico. E, pô, eu tô ali ajudando a sujar, eu tenho que ajudar a limpar. Ele foi trabalhar de digitador, com 14 anos, digitava. Depois fui para a parte de comércio e indústria que tinha aqui em Prudente, a extinta Editoy, foi meu primeiro emprego formal. Depois trabalhei na Prudente Trator também, que fechou, mas era uma indústria de tratores. Uma empresa fodida daqui de Prudente, bicho. Tinha a dona Margolha Mert, uma pessoa extraordinária. Não existe mais Prudente Trator, né? Ela fechou. Onde é as galerias ali hoje, tem churrascaria, tem outras coisas ali. Sim. E depois eu, no meu próprio negócio, a partir de 1989. Então eu, com 18 para 19 anos, já fui empreender, né? Junto com meu pai na época, a gente adquiriu. Meu pai era do transporte de carga e ele adquiriu alguns ônibus, assim, de susto. E a gente tem que legalizar isso. Trabalhar ilegal não tinha jeito, nem podia, nem queria. O negócio deu certo. Hoje eu tenho a Vencestur Turismo, ela faz 36 anos agora, dia 18 de julho. Achei que não podia falar, mas ele já falou. Ele é dono da Vencestur Turismo, tão conhecida. Não, eu tenho muito orgulho da minha empresa, o respeito que ela tem, graças a Deus, né? Perfeito ninguém problemas ocorrem, mas a gente, especialmente nessa pandemia, nós mostramos muito, nós agentes de viagem, né? Antes de ser advogado, eu sou um agente de viagem, trabalho com sonhos, realizo sonhos de pessoas em viagens, né? A gente mostrou muito esse valor que tem um profissional que toma conta da tua viagem. Foi um dos setores mais afetados, né, Marcos? Foi muito afetado. Bem afetado, né? Dor maior só de quem perdeu realmente um parente querido. Esse não tem como... Sim, eu percebi eu acredito que foi o setor mais afetado. Mas o trabalho é algo que eu acredito muito também. E eu acredito numa quarta coisa, que dizer rapidamente, que é a educação. A gente tem que acreditar na educação. Como único fator de mudança de uma sociedade, como única coisa que você apreende mesmo, né? Aprender isso na sua mente,
e ninguém tira de você, e é uma das poucas coisas que você pode deixar para o seu filho também, a educação. Não é só a educação do berço, dele saber que tem que respeitar o avô, a avó, entender esse conceito também, educação, né? Que é educação? De educação de formação mesmo, que você pode deixar para o seu filho na vida. Casa, Ninguém vai tirar nunca isso dele e é o que vai levar ele para frente. Galera, eu ia falar para ele dar um conselho, mas ele acabou de dar o conselho para finalizar, né? Ele acabou de dar o conselho sobre educação. É bom falar sobre esse conceito, que a molecada tem um conceito de que educação é só o governo que tem a responsabilidade de passar a educação. E não é. Na verdade, o conceito vem lá de trás, com a família, com o pai, com a mãe, com toda a estrutura, amor, carinho. Amor não é só dar, às vezes muitas vezes privar e ensinar a pessoa, né, a conquistar, né, Marcos? Você falou que começou a trabalhar cedo. Sim. Né? Isso é importantíssimo. Pô, não pode. Tá bom, vamos trabalhar dentro da lei. Não pode. Mas a molecada tem que aprender a responsabilidade, porque roubar pode, matar pode, fazer um monte de coisa errada pode e trabalhar não pode. Não tô falando que tem que escravizar ninguém, gente, que tem que amarrar o moleque no tronco e meter o chicote. Não é isso. Não é isso. É ensinar, né, Marcos? A eles terem responsabilidade. Ensinar, estar junto, levar. Eu, particularmente, gosto de falar sempre isso. Eu gosto muito do rock, né? Pesado. Eu gosto do rock e tal. Do rock você fala música. Música. E meus filhos, agora eu tô levando eles comigo, algum show que a gente pode ir. Né? Isso é legal. Então é um momento único de você estar com seus filhos. Valores, né? Por que eu tô dizendo isso? Para você estar com seus filhos. Porque o mundo tá cheio de porcaria. A rua tá cheia de coisa errada. E é sedutor o mundo, né, Marcos? Esteja com seus filhos. Vá junto com eles. Saiba onde eles estão. Enfim, converse, dialogue, abrace, beije. Educação. Isso é importante, né? Legal, gente. Gostei demais do bate-papo da entrevista. Superou as minhas expectativas. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço demais. Fiquei muito feliz de estar aqui no podcast Prudente. Nossa. Como eu te falei no início, encerro. Prudente é um nome que eu quero levar para frente sempre. Sou prudentino e amo essa cidade. Então, para frente, Prudente. Essa questão que o Marcos falou de Prudente, eu vou até dar uma frisadinha aqui, pegar um gancho. Uma vez veio um cara, um líder espiritual aqui, não vou citar nome, e ele falou justamente isso. Ele falou assim, cara, o nome da sua cidade não foi para mim, foi pro meu tio. Ele falou, o nome da sua cidade, falou para nós, né? Ele é profético. Por quê? Presidente Prudente. Presidente, o governo, né? Existia um governo prudente. Algo que seja bom para todos, que seja prudente, que não faça nada errado. E aquilo ficou tanto na minha cabeça que até hoje eu não esqueci disso que ele falou. E o Marcos frisou isso, cara, né? A palavra prudente. É uma palavra, para mim, é uma palavra profética. Eu que sou dessa área, né, da teologia. E legal você ter falado sobre isso. Legal mesmo. Nós conseguimos, vamos dizer, alinhar vários pensamentos positivos aqui hoje com você. Eu fiquei muito feliz de conhecer e de estar aqui conversando com o seu pessoal e com você principalmente. Ô, louco, Marcão. Obrigado. Você é um ser humano fenomenal, maravilhoso. Obrigado, cara. Uma honra, viu? Sempre em evolução. Sempre aprendendo e tentando evoluir. Gente, a honra foi toda minha e fiquei muito contente mesmo. Valeu? Essa é uma opção, galera. Opção Marcos. Marcos aqui é uma opção muito boa. Gostei. E é isso, galera. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a história dele, a trajetória, batendo esse papo legal. E é isso, gente. Uma coisa que ele deixou, assim, um legado aqui no podcast Prudente é a questão da educação, da conscientização do voto, da conscientização política. Às vezes a gente reclama pra caramba, mas lá atrás, você votou? Você foi votar? O que você fez? Você votou certo? Você analisou o candidato? Você teve essa oportunidade de pegar um vídeo como esse e dar uma analisada, falar, pô, será que esse cara não seria um cara legal, cara, pra estar ali? Então, gente, é uma opção muito boa, né? Reconheço. Tá aí. Marcos Lucas. Isso aí, gente. Valeu, beleza? pessoal. Tamo junto, é nóis, tamo junto. Abração pra todos.